Olá, sejam bem-vindos ao canal O Retorno da Glória. Hoje estudaremos o quarto capítulo do livro Eventos Finais e descobriremos o quão sério é fazer parte da igreja remanescente da profecia, pois para quem conhece essa mensagem e não a pratica, seria melhor nunca ter nascido ou mesmo nunca ter posto seus pés dentro de uma igreja adventista do sétimo dia. Bom, Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei pisada a pés e apresentando aos homens o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No mundo, só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados. Desde a queda do homem no Jardim do Éden, Deus sempre teve na terra um grupo de crentes que permanecia fiel aos reclamos da lei de Jeová. A lei de Deus é boa, justa e santa. Ela é o fundamento do governo de Deus, tanto no céu assim como na terra. O grande conflito entre a verdade e o erro se iniciou no céu, diante do trono de Deus. A grande contenda de Satanás para com Deus originou-se por causa da lei do Senhor. A intenção de Satanás, tanto no céu como na terra, é sempre derrubar a autoridade da lei de Deus. O inimigo das almas alega que a lei de Deus não é justa e que, por sua vez, é impossível de ser guardada. No céu, um terço das hostes angelicais, as quais circundavam o trono do Altíssimo, acreditaram na falácia do inimigo e se uniram a Satanás a fim de usarem todo o seu poder e também influência na guerra contra a santa lei de Deus. No período anterior ao dilúvio, existiram homens que permaneceram fiéis aos mandamentos divinos, e Enoque foi o mais preeminente entre todos eles. De todos os habitantes da terra, a Bíblia registra apenas 2 homens que subiram ao céu sem passarem pela morte. As Sagradas Escrituras relatam que Enoque andou com Deus. Contudo, ele não andou literalmente ao lado de Deus, mas as suas atitudes perante a lei de Deus provavam que ele andava sob a luz que emana do rosto do Todo-Poderoso. As Sagradas Escrituras afirmam que Enoque agradou a Deus, e por conta disso o Senhor o tomou dentre os homens e o levou para a sua presença. Enoque, semelhantemente a Paulo, é um exemplo o qual a igreja pode tomar para seguir. O apóstolo Paulo diz: sejam os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1. Enoque e Paulo são dignos de serem imitados pelo fato de terem eles imitado a Cristo. E qual era a atitude de Cristo a qual Paulo e Enoque imitavam? Bom, Jesus dizia: eu permaneço no amor do meu Pai porque eu tenho guardado os seus mandamentos. João 15, versículo 10. E ele também dizia: se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. João 14, versículo 15. Enoque, assim como Paulo, são exemplos do que Deus deseja para cada integrante da sua igreja, pelo fato de que eles assimilaram que o papel dos filhos de Deus na terra é guardar os mandamentos de Deus, semelhantemente a como Jesus Cristo guardou os mandamentos do seu Pai. Tanto no período pré-diluviano, como no período da lei de Moisés, assim como no período após a ressurreição de Cristo, Deus sempre teve uma igreja, um povo remanescente, o qual guardava a santa lei diante dos homens. Amigos, após levar Adão e Eva a se rebelarem contra a santa lei de Deus, Satanás então gloriava-se de que teria alcançado o intento de provar, através das ações dos seres humanos, que a lei de Deus é injusta e também impossível de ser guardada, e por conta disso ele reclamava todos os seres humanos como seus eternos escravos, pelo fato de terem eles se submetido à lei do inimigo de Deus. Irmãos, o grande conflito se iniciou por causa da lei de Deus, e ele terminará justamente quando a autoridade da lei do Senhor for vindicada por intermédio da sua igreja na terra. Assim como em todas as épocas existiram homens e também mulheres, os quais provaram que, independentemente da condição caída do homem, é possível pela graça e pelo poder de Cristo guardar a lei de Jeová,
Hoje, após quase universalmente o mundo cristão ter rejeitado a vigência da lei, a qual é a base do governo eterno de Deus, o Israel do Senhor, então, o seu Israel espiritual, precisa mais uma vez levantar a bandeira da verdade diante do mundo para mostrar que a lei não pode ser abolida, pois ela é o resumo do caráter de Deus. E é justamente pelo fato da lei não poder ser abolida que todo o universo criado por Deus permanecerá em sua perfeita ordem pelos séculos dos séculos. A proporção que se avizinha o fim e há um contínuo crescimento da obra que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência vai se tornando mais importante para os que abraçam a verdade, possuir uma compreensão clara, tanto da natureza como da influência dos testemunhos que Deus, em sua providência, vinculou à obra da terceira mensagem angélica desde a sua origem. A palavra de Deus declara abertamente que sem profecia o povo perece. E também está escrito que devemos crer em Deus, pois assim estaremos seguros, e devemos crer em seus profetas para prosperarmos. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículo 17, nos é dito que o dragão, Satanás, se iraria contra a mulher, que é símbolo da igreja na profecia. E então Satanás faria guerra contra a descendência da mulher, ou seja, ele faria guerra contra os descendentes ou um remanescente de Cristo nos últimos dias. E ainda nos é dito que os que são remanescentes da igreja ou os descendentes da mulher são os que guardam os mandamentos de Deus e que têm testemunho de Jesus. E vemos também em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 10, que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Irmãos, não há na terra outra igreja a qual possui as características descritas na profecia concernentes ao povo de Deus nos últimos dias, senão a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus colocou através da profecia o seu selo sobre esta igreja, não fazendo ela exclusiva para a salvação, mas sim apontando para um movimento o qual se levantaria nos últimos dias a fim de proclamar toda a verdade necessária para que os homens estivessem de pé no dia em que Jesus retornasse em toda a sua glória, na glória do seu Pai e na glória dos santos anjos a esta terra. Era necessário que Deus levantasse profecias para esses últimos dias a fim de levar os homens às Sagradas Escrituras e a compreenderem coisas que por tantos séculos se perderam, como, por exemplo, a questão da imutabilidade da lei de Deus e também a vigência perpétua da santa lei do Senhor. Irmãos, o espírito de profecia de forma alguma substitui a Bíblia e nem deve ser colocado acima das Sagradas Escrituras. Contudo, o mesmo espírito que inspirou todos os profetas a escreverem a palavra de Deus é o mesmo espírito que inspirou os testemunhos para esses nossos últimos dias. Vemos no espírito de profecia que o último engano de Satanás, concernente à igreja adventista, seria então eliminar a confiança do povo nos testemunhos, os quais Deus deixou para guiar a igreja adventista até o ponto o qual ela estaria preparada para receber a bendita chuva serôdia e dar o alto clamor e passar pelo tempo de angústia de Jacó. Mas, infelizmente, nossos dias, de uma forma direta ou indireta, nós vemos da parte tanto de líderes como dos membros leigos da igreja um constante desprezo explícito ou camuflado pelo espírito de profecia. A cada dia que passa, a nossa igreja está mais parecida às demais denominações cristãs existentes no mundo. Nós temos gradualmente nos esquecido que a nossa mensagem é apresentar ao mundo as 3 mensagens angelicais de Apocalipse capítulo 14. Mensagens essas que são advertências terríveis para o mundo. O mundo cristão carece de toda a verdade, meus irmãos. O apóstolo nos diz: por acaso eu me tornei o seu inimigo por lhe dizer a verdade? Certamente que não. Independentemente da perseguição a qual foi infligida ao apóstolo por causa da verdade presente para o tempo dele, o servo de Deus continuava firme em sua missão de apresentar ao mundo da sua época toda a verdade a qual ele havia recebido
da parte de Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz que devemos procurar manter a paz com todos. Contudo, ele diz que isso devemos fazer quando possível for. Irmãos, em favor de um pseudo pensamento de paz, nós não podemos passar por cima da verdade para que qualquer preconceito ou coisa parecida por parte das outras denominações sejam extinguidos com relação à nossa igreja. Toda a bandeira que se levanta contra a doutrina adventista do sétimo dia somente se levanta porque eles não conseguem aceitar a verdade presente, a qual Deus entregou a esta igreja, a fim de abrir os olhos do mundo com relação a toda a verdade bíblica. De maneira voluntária, as demais denominações cristãs têm se levantado contra a verdade. E se elas têm se levantado contra a verdade de Deus, então não devemos baixar a nossa norma a fim de formar então um laço fraternal com estas igrejas. Pelo contrário, nós devemos levantar cada vez mais alto a nossa norma, pelo fato de que estamos nos momentos finais da história do mundo e a igreja se encontra grandemente despreparada para ser transladada e levada aos céus. Irmãos, este não é o momento de deixarmos o espírito de profecia de lado para nos adaptarmos ao cristianismo contemporâneo. Pelo contrário, este é o momento de virarmos as costas para as formas comuns do cristianismo da nossa época e erguermos os nossos olhos para o trono de Deus, onde o Senhor Jesus se encontra diante de seu Pai, intercedendo pelo seu povo e trabalhando incessantemente a fim de santificar sua igreja, para que então ela possa cumprir sua missão de levar o Evangelho eterno a todo mundo, para que venha o fim. Deus, em sua misericórdia, nos deixou inúmeras páginas do Espírito de Profecia a fim de obtermos essa urgente preparação. Ali nos testemunhos para a nossa igreja, nós encontramos terríveis advertências, tanto para líderes assim como para leigos. E somente dando ouvidos a essas advertências do Espírito de Profecia que nós conseguiremos enxergar as verdades bíblicas em sua verdadeira luz. E então poderemos ser santificados pela palavra e concluirmos a nossa obra nesta terra. O passar do tempo em 1844 foi um período de grandes acontecimentos, expondo ao nosso admirado olhar a purificação do santuário que ocorre no céu e tendo clara a relação com o povo de Deus na terra e com as mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Amigos, embora o selo de Deus seja o sábado do quarto mandamento e a marca da besta seja o domingo do primeiro dia da semana, o qual por Roma foi colocado no lugar do santo sábado do Senhor, o que realmente diferencia a pregação adventista da pregação de outras denominações cristãs não é o sábado. Embora são poucas as igrejas que pregam a questão da vigência da guarda do sábado e de todos os demais mandamentos da lei de Deus, mesmo que entendendo que não somos salvos pela lei, mas sim pela graça, temos que concordar que nós não somos os únicos a pregar a respeito do sábado. O povo judeu religioso é hoje guardador da lei de Deus e compreende que o sábado do quarto mandamento deve ser guardado também. Mas existem alguns pontos que somente a igreja adventista prega, e são justamente esses pontos os quais nós devemos mostrar ao mundo cristão. A obra de Cristo no santuário celestial, assim como a primeira, a segunda e a terceira mensagens angelicais, são justamente, com o sábado, os pilares da doutrina adventista. Embora quase todos os assuntos que são levados ao púlpito de nossas igrejas são assuntos importantes, devemos nos lembrar que estes pontos, os quais eu acabei de citar, são os assuntos indispensáveis. São, na verdade, os assuntos os quais deveriam ser proclamados constantemente dos nossos púlpitos e que deveriam estar entesourados em nossas mentes e em nossos corações. Todo adventista do sétimo dia deve compreender minuciosamente as coisas relativas à obra de Jesus no santuário celestial. E todo adventista do sétimo dia deve saber explicar o que é a primeira, a segunda e também a terceira mensagem angelicais. Esse é o Evangelho eterno, o qual deve ser pregado por todo mundo para que
então vem o fim. Se a igreja não prega, não compreende e também não vive esses pontos, então, por mais que a igreja seja espalhada por todo o mundo, e ainda que todos os habitantes da terra conheçam a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós nunca completaremos a obra se não pregarmos a respeito da obra de Cristo no santuário e se não pregarmos as 3 mensagens angelicais, as quais incluem também o sábado do 4º mandamento. Meus irmãos, nós somos um povo distinto. Deus nos chamou e nos entregou uma mensagem especial. A questão da obra de Cristo no santuário e as 3 mensagens angelicais, justamente com a questão do sábado, do 4º mandamento da lei de Deus, não são os assuntos principais que hoje ocupam nossos púlpitos e também as nossas mentes. Na verdade, nós estamos desviando da nossa obra, a fim de pregarmos meias verdades para sermos aceitos pelas demais denominações. Nós não podemos nos enganar olhando para o crescimento da igreja a nível mundial e pensar que com isso realmente estamos cumprindo a missão a qual nos foi designada. Pelo contrário, nós devemos volver nossos olhos à mensagem de Cristo para a igreja de Laodiceia. E então, compreenderemos que por mais que pensamos estar ricos e também abastados e não temos falta de coisa alguma, aos olhos de Deus somos considerados miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus. Nós precisamos urgentemente voltarmos aos antigos marcos. Nós precisamos urgentemente compreendermos o porquê Jesus levantou a igreja adventista e o que é ser um adventista do 7º dia. Deus nos deu uma obra que é pregar o Evangelho eterno, e a menos que todos os nossos esforços sejam colocados em entender e pregar as 3 mensagens angelicais, não estaremos sob a bênção, mas sob a maldição do Senhor. Como Satanás se regozijaria se alcançasse êxito em seus esforços de penetrar no meio deste povo e desorganizar a obra num tempo em que a organização integral é essencial e constituiu a maior força para evitar os levantes espúrios e refutar pretensões não abandonadas pela palavra de Deus. Embora a organização seja dirigida por homens, e esses cometam tais erros a ponto de, em determinado momento da história, o Espírito Santo autorizar sua profeta a escrever que a voz da associação não era mais a voz de Deus, ao mesmo tempo, o Senhor não autoriza de forma alguma pensarmos que por conta da corrupção do coração humano possamos sequer cogitar em abandonar a organização e nos dividirmos em pequenos grupos separados. Essa é a 7ª igreja da profecia. E depois dela não haverá outra, amigos. Desta vez Deus não levantará uma outra igreja como tem feito desde a igreja profética do período de Éfeso. O Senhor levará esta igreja até o fim. E no momento oportuno Ele removerá o joio de dentro da igreja, enquanto o trigo permanecerá. Cristo diz o seguinte daqueles que se ufanam de sua luz, mas não andam nela. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, adventistas do 7º dia que tiveram grande luz, que te ergues até aos céus com referência a privilégios, serás abatida até ao inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Irmãos, melhor nos seria nunca termos nascido ou nunca termos sido batizados na igreja adventista do que fazermos parte desse povo e sermos considerados por Deus como pedras de tropeço para que irmãos que realmente querem se assemelhar no caráter com Jesus. Está escrito que quem com Cristo não ajunta acaba espalhando. Assim como os líderes judeus do período da primeira vinda de Cristo impediram muitos de aceitarem Jesus como verdadeiro Messias, e por conta disso terão que responder por esse crime terrível. Da mesma forma, aqueles que ocupam lugares na igreja, mas que não buscam estar à altura do chamado de Deus para este povo,
tais pessoas se tornam inconscientemente instrumentos de Satanás para impedir o avanço da obra em santidade. E infelizmente, se não se arrependerem, receberão uma pena muito maior do que a pena dos pecadores, os quais não tiveram os mesmos privilégios espirituais que eles tiveram. A própria associação geral se está corrompendo com sentimentos e princípios errôneos. Tem os homens tirado injusta vantagem sobre aqueles que eles supõem estarem sob sua jurisdição. Determinara corrigir os indivíduos, governariam ou arruinariam. O poder despótico que se tem desenvolvido como se a oposição tivesse feito dos homens deuses, faz-me tremer e deveria causar temor. É uma maldição onde quer e por quem quer que seja exercido. Jesus disse aos seus discípulos: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Lucas 22, versículos 25 e 26. A liderança da igreja tem como função principal apacentar as ovelhas de Cristo, e não coagi-las e obrigá-las a pensar de determinada forma. Retaliação, supressão, exclusão são características do coração humano e também medidas que a mente corrompida toma quando alguém se nega a pensar exatamente como ele. É bem verdade, irmãos, que existem dissidentes e também erros que são cometidos por membros da igreja, os quais devem ser disciplinados ou algo parecido. Contudo, os líderes não foram constituídos por Deus para serem generais opressores, mas sim exemplos de Jesus, o qual amava e intercedia pelos homens, mesmo quando esses o desprezavam e o maltratavam. E conforme lemos em O Desejado de Todas as Nações, quando se fazia necessário que Cristo repreendesse alguém, os olhos do Salvador estavam cheios de lágrimas, ao invés de cheios de ira e autoritarismo. Bom, chegamos ao fim, mas antes de nos despedirmos, eu quero fazer uma oração com você. Senhor, nosso Deus e Pai, oramos a Ti pedindo que tenha misericórdia de Sua igreja de uma forma especial nesses últimos dias. Precisamos refletir o caráter de Cristo diante do mundo, mas estamos muito distantes disso, Senhor. Por Sua graça, encha-nos do Seu Espírito Santo, para que os nossos corações transbordem com o amor divino, a fim de darmos ao mundo um exemplo coerente dos princípios do céu. É em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Amigos, um forte abraço para vocês e até a próxima.